Holding e reforma tributária, quais são as vantagens? Esse aqui é o Domine Holding e Proteção de Patrimônio, Família e Empresa. Um quadro que eu tenho que toda semana sai uma aula nova para você, advogado, que quer superar o seu teto de remuneração e fazer que nem os meus alunos, multiplicar por 3, por 5 e até mesmo superar a meta que está prevista para esse ano aqui de 2026. Se você gosta de hackzinho, de como é que nós vamos fazer para dar um migué, sai deste vídeo, porque esse vídeo não é para você. Mas se você quer conteúdo de verdade, aprofundado sobre esse tema, é só mergulhar de cabeça nessa aula aqui. Simone, de onde que tu tirou essa aula? Vocês viram que eu lancei um curso que é de planejamento sucessório e holding em tempos de reforma. Por que que eu quis fazer esse curso? Porque muitos dos meus alunos da especialização em holding e proteção de patrimônio queriam um conteúdo mais direto, queriam um conteúdo focado, porque eles estavam na dúvida, será que ainda vale a pena fazer holding pós-reforma tributária? E aí eu gravei um curso inteiro que entrega para eles tanto a reforma tributária quanto as expectativas de reforma do Código Civil para que eles saiam na frente dos demais. Bora para olhar o conteúdo então. Quais são as vantagens da holding nesse novo cenário? E aí, quais são os impactos da reforma, né? O que a gente pode olhar e ver como impacto da reforma? Olha aqui para mim. Um dos primeiros impactos que a gente pode ver é aquilo que eu chamei de impactos dos consumidores, né? Cada um de nós é consumidor e como nós somos consumidores, a gente vai ter um impacto extremamente significativo no que tange a criação do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, e esse IVA dividido em CBS e IBS vai organizar a estruturação das holdings. E aí vocês vão me perguntar com certeza, mas professora, com esse novo imposto não vai ser pior para as holdings? E eu posso dizer para vocês, não. Com esse novo imposto, quem não fizer holding, quem decidir ficar na pessoa física, vai ter problemas pela frente. Então, o que aconteceu que fez esse impacto de consumo gerar aí um burburinho, gerar um tchelelê para a advocacia e principalmente para os empresários e até mesmo para as pessoas que fazem Airbnb e que estão aí muito assustadas com relação ao aumento significativo da carga tributária. A gente tem um panorama relacionado a esse tributo aqui, que é um tributo de consumo, porque ele substitui uma série de tributos que estavam nas operações empresariais. E antes da gente ter uma tributação pontual, como nós tínhamos lá, a tributação de lucro presumido, a gente tem o IPI, a gente tem o ICMS, a gente tem pontos de tributação. Quando a gente olha para esses tributos aqui, esses tributos são tributos compensáveis. Então esses tributos, eles operam numa outra lógica na cabeça dos nossos clientes, que a partir de agora terão de contratar uma contabilidade especializada, terão de ter uma advocacia especializada naquela operação que elas fazem para verificar se as leis estão sendo cumpridas e terão de manter 100% da sua documentação ativa e regular. Para quê? Para que a carga tributária não chegue nas suas costas como uma bigorna, para que a carga tributária chegue nas suas costas com a possibilidade de compensação. Olhando para esse mapa, existem 3 circunstâncias que a gente pode alinhar como sendo circunstâncias impactantes. Isso aqui está no curso de Planejamento Sucessório, Holding e Reformas, e isso aqui também está na especialização, tá bem? E eu sei que se você é meu aluno das mentorias, tanto da mentoria individual quanto da mentoria em grupo, você já tem acesso a isso, e não só a isso, mas aos modelos disso e a todo o drive da proteção, que é lá uma organização para que você não se perca jamais. Bora olhar para cá quais são as 3 mudanças fundamentais. Num primeiro lugar, então, que é esse aqui do meio,
a gente tem essa mudança aqui, que é a do imposto de valor agregado, que está dividido em IBS e CBS. Então, tem o IVA dual. Depois, gente, a gente tem a estrutura da tributação de dividendos e depois o sistema de governança. Quando a gente olha para a nova tributação de lucros e dividendos, a gente tem uma possibilidade de enxergar que a holding é uma boa estratégia? Eu vou mostrar para vocês que sim. Olhem aqui para mim. Quando nós estamos olhando para o imposto de renda, há uma determinação de que as pessoas físicas, então cada um que receba lucros e dividendos de pessoas jurídicas, devem realizar a retenção de 10% do total devido caso recebam mais de 50 mil reais. Então, eu estou aqui no meu CNPJ e para fazer a distribuição de lucros vou precisar fazer a retenção de 10%. Então, se eu tivesse 60 mil reais, eu preciso reter 6 mil reais. O custo operacional total da minha transação será de 72 mil reais por conta de ter organizado aí uma necessária retenção desse valor. Quando que recolhe, Simone? Quando é que eu vou recolher isso? No mês subsequente via Carnê-Leão. E aí eu já sei. Vocês vão me perguntar, professora, mas quando isso entra em vigor e o princípio da anterioridade? Eu vou dizer para vocês que esta regra veio na Lei 15.270 de 2025 e ela se projetou para 2026. Então, a partir do ano de 2026, este imposto já é devido desta forma. Simone, mas eu não entendo muito bem como é que a gente vai fazer para recolher e como é que isso pode ser uma grande vantagem. Lá no curso, que é o curso da holding e da reforma, eu ensino para você qual é o passo a passo para fazer isso. Mas o que você tem que ter na sua mente? Qual é a estratégia que traz esse recolhimento com uma retenção de 10%? É a utilização do CPF. Isso significa dizer que se você usar ao invés do CPF um CNPJ de holding, você simplesmente consegue evitar a retenção. Simone, mas qual é a estrutura que eu uso? Numa aula como esta, de 30 minutos no máximo, não é possível que eu explique para você completamente a estrutura. Então, se você está chegando agora, continua acompanhando aqui o material que é gratuito, que está disponível, porque em algum momento eu vou explicar essa estrutura. Mas se você já é aluno do curso, vai lá, gente, que desde a primeira aula eu trouxe isso. E na aula que eu falo dos 3 atos da reforma tributária, eu recomendo que você olhe para o ato da tributação da renda. Lá no ato da tributação da renda tem todo o material, inclusive com as lâminas de apresentação que você pode baixar e que está lá estrategicamente o que você vai fazer, inclusive qual é o tipo de holding que tem que fazer, tá bem? Por que a gente não fala de anterioridade para essa regra aqui? Porque a anterioridade já foi. Então, se a pergunta é, será que vale a pena fazer holding neste contexto de uma retenção de 10%? A resposta é sim. O que aconteceu comigo, gente, neste momento? No início de janeiro, eu estava em Brasília dando uma palestra para algumas pessoas que trabalham com faturamentos bem altos no país. E aí, eu cheguei lá com uma certa desconfiança, as pessoas olhavam, vai fazer holding, dizem que a holding morreu, né? E todo mundo gritava aos 4 cantos no Instagram, a holding morreu, a holding não funciona mais, você tem que fazer outras coisas. E no dia que eu cheguei, o discurso era a holding morreu, e aí veio a legislação de 2026.
E foi muito engraçado, porque em 24 horas a holding morreu para a holding é a melhor estratégia. E aí as mesmas pessoas que gritavam que a holding tinha morrido enxergaram, enfim, aquilo que a gente já sabia, porque a gente já estava acompanhando a reforma tributária. Tanto que os módulos da especialização já estão atualizados pela reforma tributária, então não é nenhuma novidade. A gente antecipou essa transformação. Então, vale a pena a holding? Claro que sim. Aí a gente volta para falar do IVA, que é o IVA dual, aquele do IBS e do CPS. Da onde que surgiu esse IVA? Da onde que tem isso? Como que isso vai funcionar? Esse imposto, gente, ele surgiu da Lei Complementar 214 de 2025. E esse IVA, ele veio para olhar para os tributos de consumo. Ah, como assim? O PIS, o COFINS, o ICMS, o ISS. E esta lei tem a pretensão de eliminar esses tributos e descomplexificar essa tributação de consumo, ordenando uma tributação de consumo a partir de dois grandes instrumentos, que é o IBS e o CBS, que são impostos compensáveis. Por que que a holding é uma boa nessa organização de IBS e CBS? Por que que essa é uma oportunidade para a advocacia? Porque qualquer pessoa jurídica que opere no sistema nacional e que tenha vinculação com o consumo, gente, vai precisar se adaptar. E qualquer pessoa física que faça locações imobiliárias, seja locação por temporada, seja locação regular, essa com mais de 90 dias, também vai precisar de holding. Então, se você está insatisfeito com a sua área de atuação, cansado dos processos judiciais, por aqui, com aquilo que não faz o menor sentido para a sua vida, tá aqui uma área que é maravilhosa. Só que tem uma coisa, essa é uma área de excelência. Essa não é uma área que dá pra gente fazer de conta. Ela é uma área que a gente precisa ter um olhar de águia, que é aquele olhar que verticaliza a compreensão. Aí, eu já sei que muitos de vocês vão me perguntar, mas Simone, como é que eu vou ter esse olhar de águia? Como é que eu vou dar conta desse olhar de águia? Dentro dos cursos existem vários instrumentos que são instrumentos físicos que você pode usar para dar conta desse olhar de águia. Começa, gente, lá com uma coisa bem simples que é o formulário de atendimento dos clientes. Esse formulário de atendimento, ele é destacável. Então, por que que você dá conta? Porque você não precisa nem pensar, você destaca, leva para a reunião do cliente, se você não gosta de fazer digital, porque a versão digital dele existe. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de anotar, tá aqui, ó, para vocês não dizerem que é mentira. Deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui a minha caneta, e aí além desse material todo que eu tenho aqui, gente, eu anotei aqui atrás, ó, coisas que eu preciso para essa aula. Eu ainda preciso da anotação. E é porque eu não tenho material organizado? Não, galera, mostra aí, por favor, a apresentação. Tá aí? Tá aí a apresentação do IVA dual, do IBS-CBS. Por que que eu anoto? Volta aqui para mim. Porque eu percebo que quando o documento ele sai do cérebro, ele sai do digital e ele entra para o físico, a sensação de compreensão do nosso cérebro é um pouco diferente. Foi por este motivo que a gente encomendou o box da proteção físico, que tem o planner do especialista, tem o manual de diagnóstico patrimonial, que ensina tudo o que eu tenho que perguntar, então eu vou fazer todas as perguntas a partir daqui, já está atualizado pela reforma tributária, porque eu já preparei ele com essa atualização. Tem o painel de progresso do especialista, que aí você vai marcando o que que você fez, um mapa estratégico para vender, para as pessoas que têm desconfiança aí na hora da venda, e também um mapa estratégico de atendimento em proteção.
E aí, os formulários. Ah, Simone, mas por que tu tá falando sobre isso e falando sobre esse IVA dual? Porque, gente, olha só, qualquer pessoa que tenha mais de 3 imóveis no Airbnb e que receba mais de 240 mil reais ano, vai precisar fazer uma holding para evitar de perder 44 mil reais e 300 em 100 mil reais. Ou seja, para evitar uma tributação de 44%, essas pessoas vão precisar da holding. Então você vai me perguntar, mas será que a holding é um bom instrumento? Os números estão dizendo. Qual é a grande vantagem de se especializar agora, de sair dessa zona, que é uma zona de incerteza, de indeterminação, de insegurança do prazo judicial ali, toda hora em cima de um advogado, e olhar para uma área estratégica que é uma área rentável? É a janela de oportunidade. Como assim? Que janela de oportunidade é essa? O pessoal da técnica me ajuda a colocar lá, por favor? Esse IVA dual, gente, agora em 2026, conforme tá ali, ele tem um período de transição, então ele tem uma alíquota experimental. E a implementação do IVA dual, ela é progressiva ao longo dos anos. Então vocês vão me dizer assim, ah, mas até quando que vai valer a pena fazer a holding? Até 2033. Só que é assim, ó, hoje o cliente tem 100% de janela de oportunidade. A partir do ano que vem, já baixa para 90% de benefício. Se ele fizer no outro ano, vai ser 80%. E assim sucessivamente. Óbvio que essas alíquotas são inventadas na minha cabeça, mas há uma tendência de decréscimo das vantagens. Quando que acaba? Em 2033. O regime pleno vai acontecer em 2033. Então eu tenho uma varanda de oportunidades. E por que a holding é o melhor instrumento aqui? Olhem aqui para mim. A holding é o melhor instrumento porque ela garante a melhor eficácia tributária. Aí vocês vão me dizer, ah, mas quais os tipos de holdings familiares que existem que a gente poderia usar? Já vou mostrar para vocês. Uma holding pura, uma holding operacional ou uma holding familiar, que é aquela considerada patrimonial. A pura, gente, é uma holding de participações. A operacional é uma holding que faz alguma coisa, tipo móveis, presta serviço, ela faz algo no mercado. E a patrimonial familiar é aquela que organiza as famílias. E aí, de acordo com o tipo de solução que o seu cliente precisa, você vai entregar o tipo de holding que ele vai merecer receber. Se ele precisa de uma holding que participe, você vai fazer uma holding de participações. Se ele precisa de uma holding de patrimônio, você vai fazer uma holding familiar. Deu para entender, olha aqui para mim, por que isso é uma grande vantagem e uma vantagem para a advocacia? Outra área que é uma baita vantagem, gente, é a área da contabilidade. Quem é da contabilidade e trabalha com a contabilidade vai ter mais vantagem ainda de se beneficiar dessa regra de transição do IVA dual. Ah, Simone, então basta eu contratar um contador? Não, porque no IVA dual a gente tem um pedacinho da estrutura da holding, só que agora ficou mais importante ainda pensar na estrutura da holding como planejamento sucessório, porque a gente tem uma lei que alterou o sistema de cálculo do ITCMD. E essa lei, que é a 227 de 2023, que altera o sistema de cálculo do ITCMD, faz com que os advogados sejam indispensáveis, mesmo se o contador for fera, mesmo se o contador for o melhor de todos. A ideia aqui é que existe uma zona, gente, que é uma zona de transição da advocacia comum para a advocacia especialista, que só quem está enxergando vai conseguir gerar o passo. Aí eu já sei que você vai dizer, ah, Simone, mas como é que eu vou saber se isso é para mim? Porque eu tô aqui na minha advocacia há 30 anos. Eu posso dizer para vocês, eu tenho mentorados que estão na advocacia há 30 anos.
Eu tenho alunos que estão há 20 anos na advocacia e eu tenho alunos recém-formados. Quem é recém-formado tem uma vantagem, tá começando certo, com a mentalidade certa e com o método certo, que é uma coisa que a gente que já tem mais tempo de casa não pode fazer. Então, você é meu aluno já da pós, aproveita esse vídeo aqui e vai lá dentro da pós-graduação olhar a aula de precificação e a aula do método, porque as emergências da reforma tributária você já tem no módulo de reforma tributária. Então, o que a gente vai precisar fazer? Se adaptar à urgência dos clientes e comunicar a urgência dos clientes para que os clientes saibam que eles precisam se colocar nesse lugar. Se você não está comunicando para os clientes, porque você não está se posicionando nas redes sociais, ou tem insegurança de fazer isso, pode me deixar um comentário aqui embaixo que quer que eu grave uma aula sobre como se posicionar para holding pós-reforma tributária. Eu gravo essa aula para vocês, mas eu já adianto que os livretos das postagens, que são os livretos de uma ideia por dia, são 366 ideias do que postar, já tem as ideias. Então, tem dúvida, gente, de como se posicionar nas redes sociais, no Instagram e no Google, com conteúdo de valor e que seja ético na advocacia? Eu já digo para vocês, ou você olha os seus livretos e começa a se movimentar, ou então escreve aqui embaixo que eu vou montar uma aula exclusiva para essa minha comunidade aqui, que é a comunidade dos advogados de proteção. Então são os advogados que são protetores, não são advogados que querem dar migué ou caô aí nas pessoas. E nem ficar gritando, fazendo dancinha. Embora se quiser fazer dancinha e gritar também, qual é o meu problema, né? Nenhum. Cada um sabe o seu jeito de se posicionar. Quais são os 3 pilares de benefícios da holding que você precisa fazer o seu cliente perceber? Eu tenho a ideia de proteção patrimonial, que é uma camada a mais aí na estrutura para que não fique o patrimônio vulnerável a perder de vista. Tenho um pilar que é do planejamento sucessório, que eu entrego os bens para a segunda geração ou planejo esta entrega, porque muitos clientes não querem entregar, e tenho o pilar da eficiência tributária. E agora, gente, com essa tributação dos lucros e dividendos e com a tributação do IVA dual, mais importante ainda vai ser escolher um daqueles 3 tipos de holding. Ai, Simone, mas eu não sei por onde começar. Gente, fale com seus próprios clientes, venda dentro da sua própria lagoa. Não há motivo para não fazer isso. Aliás, eu costumo dizer que isso é uma obrigação. Como que a gente faz para mitigar essa ideia de tributação, então, sobre os dividendos? Gerando, gente, uma ideia de transmissão entre pessoas jurídicas. Num exemplo prático, o custo anual vai ser R$72 mil e o custo com holding, gente, vai ser 0. Quem é que quer fazer um custo anual de 72 mil se pode fazer um custo anual de 0? Essa é a pergunta. É só mostrar um número para o seu cliente, gente, é só saber de onde vem e mostrar um número. Se você já está no curso de planejamento sucessório e holding em tempos de reforma, lá eu te ensino e te apresento até lâminas para você poder usar com o seu cliente. Você pode usar aquele meu exemplo, você pode usar aquilo ali, tá? E aí você vai, mas eu não sou aluna ainda do seu curso. Eu vou dizer para vocês, olha, tá perdendo tempo. Se não é aluno do curso ainda, faz uma coisa. Agenda um diagnóstico de advocacia para você pelo menos ter clareza do próximo passo que você tem a seguir. Não deu para ser ainda meu aluno, gente, mas quer muito ser meu mentorado? Faz um diagnóstico de advocacia. Ah, Simone, eu sei que tu tá com as vagas fechadas para aquela mentoria em grupo que é de R$35 mil. Efetivamente estou, só que na medida em que os alunos começam a pedir para participar, eventualmente a gente consegue abrir uma outra turma, tá bem? Agora, a mentoria, que é a individual, que custa R$120 mil no dia de hoje, para o ingresso, essa não tem mesmo
condições, porque eu compartilho toda a minha estrutura de conhecimento e know-how da própria prestação de serviço com essas pessoas. Então, eu não tenho como atender mais pessoas. Então, eu tenho vagas limitadíssimas, restritíssimas, e elas já estão preenchidas. Se a gente fizer um comparativo, gente, da operação imobiliária pessoa física e pessoa jurídica, vocês vão ver que o cliente não tem por que não contratar. Dá uma olhadinha aqui. Venda de imóvel, gente. Na pessoa física são os escuros, na pessoa jurídica são os claros. A reforma tributária elevou o valor para a pessoa física, mas manteve os mesmos valores para as pessoas jurídicas. Então, tem que mostrar para o cliente essa realidade. O cliente não sabe, ele não é obrigado a saber. Quem tem responsabilidade de entregar isso é a gente. Nós temos que fazer o cliente perceber. Pode usar esse mapa no cliente? Claro que sim. E tem mais um que dá para usar, gente. A gente tem aqui um cálculo de economia tributária por tipo de operação. E a gente tem 9 pontos percentuais quando a gente compara a venda de imóveis aqui, pessoa física, e holding patrimonial. A gente tem 17 pontos percentuais de uma locação tradicional para o CNPJ e no CPF, gente, é a maior de todas. E a gente tem 16 pontos percentuais para a economia e eficiência financeira quando a gente está falando de Airbnb. Então, tem alguém que você conhece que trabalha com imóveis ou conhece alguém que é dono de imobiliária, gente, pelo amor do Senhor, fala que essa pessoa precisa de holding. E não é só um tipo de holding. Lá eu apresento uma solução que é segmentar a estrutura de holding para cada uma das funções, e essa segmentação entrega resultados diferentes, porque se você juntar, talvez você tenha uma operação mais cara. Então, quando eu preparei aquele curso lá, que é o curso em tempos de reforma, eu já pensei na solução mais vantajosa. E aí, qual é a projeção de acumulado de economia que a gente tem? A gente tem, gente, em 10 anos, né, no ano 10, para uma holding familiar aqui, que tinha aquele exemplo que eu trouxe para vocês, que é o exemplo lá de fazer a organização a partir dos R$6.000 mensais, em 10 anos são 720 mil economizados. E aí, gente, isso sem fazer reinvestimento, só pensando na tributação, na retenção. Então, a gente tem uma projeção acumulada muito grande. Aí, galera da técnica, me espera um pouquinho, deixa eu ver o que a gente faz aqui. Eu queria mostrar para eles o simulador aquele, eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Se eu não conseguir mostrar, pede aqui embaixo. Ou então entra num simulador desses Nubank, no Invest, o valor, e digita ali, se eu aportar R$6.000 por mês no final de 10 anos, quanto será que eu terei? Observa quanto vai ser, e aí vocês vão se surpreender com o valor. O que a gente tem então de estratégia e de vantagens da holding familiar, seja ela pura, seja ela operacional, seja ela patrimonial? Volta para cá. Um planejamento sucessório eficiente, que não dá para fazer só com a contabilidade, precisa de advogado e de um advogado da zona cinza, de um advogado especialista, não dá para fazer com tributarista, não dá para fazer com advogado só de empresarial, não dá para fazer com advogado de societário em geral, gente. Por que não dá para fazer? Porque eles deixam de fora questões especiais de regimes de bens que estão em vias de mudança na reforma do Código Civil, é bem verdade, e que vão trazer impactos significativos nesse assunto. Além disso, a gente tem uma questão de governança e harmonia familiar que decorrem de uma profissionalização disso. Se você tem dúvida se essa área é para você ainda, gente, eu vou dizer, se essa aula aqui está dentro da minha plataforma, você ainda tem um desconto para fazer esse diagnóstico da advocacia. E talvez, se eu tiver em campanha, esse diagnóstico, ele é gratuito. E aí, gente, será que vale a pena fazer holding? Olha lá o que está lá. É uma proteção robusta. Por quê? Porque eu separo os riscos, voltou a ser. Vocês estão olhando essa camada? Vocês viram que eu fiz uma bolha aí
Pra gente, ó, é uma bolha de proteção. Por que que é uma bolha de proteção? Porque ontem ela estava falecida, mas hoje ela virou a única estratégia suficiente para que a gente não perca patrimônio, porque eu não estou nem falando de perder lucro, estou falando de levar uma fatia do patrimônio mesmo. É uma proteção jurídica, porque dificulta bloqueios e penhoras que sejam devidas nas pessoas jurídicas operacionais. Então, a gente tem a separação bem típica daquilo que é família, daquilo que é empresa, porque aquele bolo gera confusão patrimonial e aí desconsidera a personalidade jurídica e a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que as pessoas respeitem e permite contratar gestores profissionais. O momento de agir é agora. Tá com dúvida de como fazer isso? Quer conversar com alguém de suporte para saber se tem algum curso que é o ideal para você? Está interessado em alguma mentoria ou quer passar pelo diagnóstico? Entre em contato com o suporte. O que a gente tem aqui? Com investimentos, a gente garante a perpetuidade. E a implementação de uma estrutura da holding, gente, não deve ser vista como uma despesa. Você precisa mostrar para o cliente que ela é um investimento. É isso que você tem que fazer. Eu te vejo no próximo Domine.